Agora com mais uma live que a gente tem o prazer de estar recebendo grandes gestores. É muito bom a gente poder compartilhar bom conteúdo, estratégias aí com gestores de mercado. Falar antes de estar apresentando o Bernard da Gap, é isso, né, Bernard? Eu queria estar falando um pouquinho, agradecendo, né, mais uma vez a XP Investimentos. A gente é escritório credenciado pela XP, a S6 Investimentos. A gente tem um prazer muito grande de estar recebendo aqui nossos clientes, parceiros, sócios também da S6. Junto comigo hoje à noite estou com o Everson, também sócio. Nosso escritório, ele é um escritório voltado a atendimento private e clientes de alta renda e também atendimento pessoa jurídica. Então é um prazer. Antes de dar a palavra, Bernardo, eu vou pedir para o Everson falar um pouquinho também. Tá com você, Everson. Everson, só vou te interromper um minutinho porque tá mudo. Sempre. Boa noite a todos mais uma vez. Agradecer a presença de todos, né? Nessa tardinha aqui em Sampa. É uma alegria para a gente trazer conhecimento para os clientes, né? Trazer mais uma pessoa para nos apoiar no entendimento, né? Dessa gestão de recursos aí que hoje é um mega desafio, né? A gente tinha antigamente uma zona de conforto muito grande e hoje está aí realmente sendo desafiado a todo momento, né? Tem que incluir no portfólio ativos de diversas classes, diversos riscos, né? Porque, na verdade, o CDI não mais é um investimento, na verdade, é onde a gente coloca o que não vai utilizar, que vai utilizar, na verdade, no curto espaço de tempo. Bernard, prazer recebê-lo aqui. Eu vou apresentar um pouquinho o Bernard. Tá? O Bernard ingressou na Gap Asset em 2019. Anteriormente, trabalhou na Vintage Investimentos, onde atuou como economista estrategista. Né? Antes, trabalhou na Opus Investimentos e o Banco BBM, onde iniciou sua carreira na análise macroeconômica, possui mestrado em finanças e economia empresarial pela FGV e graduação em ciências econômicas pela PUC-Rio. Bem-vindo, Bernardo. Fica à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Everson. Prazer estar aqui com vocês. É sempre bom ter uma oportunidade para a gente debater um pouquinho, né, o cenário de investimento, gestão, como é que a gente está vendo a crise. Essa foi uma crise muito diferente das outras, né? Porque ela foi muito intensa, muito rápida, principalmente ali em março. Março foi um mês que a Bolsa Brasileira caiu quase 30%, né, pessoal? Então, foi um mês de bastante volatilidade e passar um pouquinho como é que a gente lá na Gap enfrentou a crise, etc. A Gap é uma empresa, só para apresentar a gente rapidinho, a Gap é uma empresa bem antiga do mercado, tá? Ela começou em 96, então é uma das assets mais antigas aí do país. A gente é totalmente focado em multimercado macro, o nosso DNA é multimercado. Muita gente não conhece, mas multimercado tem a coisa bacana de você poder operar vários ativos, você pode estar comprado, vendido, pode ter um mercado de bolsa, de juros, de câmbio, então ele dá uma flexibilidade maior do que, por exemplo, o mercado apenas acionário, etc., só de renda fixa e assim por diante. Então isso é bem bacana, mas o Everson já falou um pouquinho da minha experiência, do meu currículo. Eu sempre trabalhei com a parte macro, de estratégia. Na Gap, a gente sempre procura aliar muito a pesquisa de research, tanto macro quanto de risco na gestão. Nossos sócios principais, que são o Oscar e o Renato, têm bastante cabelo branco, tem mais de 30 anos juntos aí. Eles sempre falam que a gestão de risco é muito importante, né? Se você acerta uma posição num tamanho pequeno e erra grande, você errou também. Então, essa questão de risco, ela é sempre bem delicada também. É fundamental que a gente alie a pesquisa macro, em termos de crescimento, inflação, setor externo, como é que a gente está vendo as contas fiscais do país, também com a gestão de risco, ter o tamanho correto das posições, saber a volatilidade, o que a gente está vendo para frente, assim por diante. Mas estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, o que a gente está vendo, do cenário macro, gestão, o que a gente tem feito, como é que está ocorrendo a nossa diversificação. A diversificação é sempre, acho que um assunto bem importante para todo mundo, porque
mais uma vez, ela se mostrou fundamental nessa crise. A gente tinha uma carteira um pouco mais diversificada, certamente teve um pouquinho mais de proteção, né, do que o pessoal que estava muito concentrado. Acho que final de 2019, né, pessoal, a gente estava vendo muito fluxo para a Bolsa, um fluxo que dava para entender, porque a nossa taxa de juros já estava muito baixa, a gente tinha perspectiva de crescer finalmente em 2020. Nós também da Gap achávamos isso, que em 2020 finalmente o Brasil ia conseguir deslanchar um pouquinho, ia conseguir crescer 2,5%, mas infelizmente a gente teve esse choque. Esse choque ele é um choque global, afeta todo mundo. Então, o cenário mudou muito rapidamente e a gente tem que ter essa agilidade também na gestão para poder ter essa flexibilidade para alterar as posições. Tá? Mas estou à disposição de vocês, Gabriela, Everson. Tá bom, nós estamos... Daqui um pouquinho começam a aparecer as perguntas, Bernardo, mas eu gostaria de fazer uma, né? A gente tem hoje um cenário de taxa de juros absolutamente baixo, provável que possa ter até mais uma queda e, por conseguinte, ficar um pouco nesse patamar, né? A gente sabe que se a economia reagir, talvez essa não é a taxa de juros de equilíbrio, mas ela, de todo modo, é uma taxa de juros que vai continua impondo ao investidor a busca por alternativas, né? E antes, a gente realmente tinha que... O investidor maior mandava muito recurso para fora, para o exterior, né? Para fazer a diversificação, porque realmente você tinha um custo de oportunidade muito grande aqui, né? Com a Selic alta. Nesse patamar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que a Gap tem de plano para essa questão do investimento offshore, para aproveitar agora, mais do que nunca, que o custo de oportunidade é baixo, todo o mercado global, que é muito maior do que o brasileiro, né? A gente sabe que o Brasil representa 3%, se eu não estiver enganado, das possibilidades de investimento global. Então, na verdade, a gente se limita porque é dessa forma que a maioria das pessoas agem, né? Tem um bairrismo ali, né? Mas a verdade é que nós somos um investimento altamente limitado dentro do portfólio, né? Everson, acho que esse ponto que você tocou é fundamental, né? A nossa taxa de juros agora está em 3%, e o Banco Central, no último comunicado, já mencionou de um potencial novo corte, até da mesma magnitude desse último. A taxa de juros Selic estava em 3,75%, ela foi para 3%. Então, é possível que a gente veja essa taxa indo para 2,25%. Então, o menor patamar da história, né? Seria mais um recorde de baixa. Uma taxa de juros muito baixa. O Brasil, durante muitos anos, como você mencionou, Everson, ele era líder de juros mundial, junto com a Turquia, junto com alguns outros países. Isso agora é um desafio para todos os investimentos. O que a gente tem feito lá na Gap? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa mencionar a primeira coisa, que você consegue ganhar dinheiro tanto quanto os juros caem quando eles sobem. Não é tão fácil você ganhar juros, você ganhar em posições quando eles sobem, mas isso também é possível, né, via DI futuro. Claro, se você só olhar LTN, NTNF, NTNB, isso fica mais difícil, mas para o investidor um pouco mais avançado, que tem um fundo, etc., isso fica mais fácil. Mas acho que o ponto principal é isso que você mencionou, Everson, é a diversificação para fora do Brasil. Hoje a gente olha vários países, lá na Gap a gente tem feito um trabalho bem intenso de investimento em outros países. Só para dar alguns exemplos: México, Chile, a gente tem uma posição bastante relevante no momento em Rússia. Rússia, por quê? Porque a Rússia ainda tem uma taxa de juros ainda um pouco mais elevada do que outros países. A Rússia acabou de cortar os juros de 6% para 5,5%, e a gente entende que a Rússia vai conseguir cortar ainda mais os juros. Essa crise, no nosso entendimento, a nossa principal tese no momento é que ela é uma crise que não vai gerar uma inflação nesse momento, pelo menos não em 2020. A gente viu uma queda bastante significativa do preço do petróleo, mas o principal é que as economias estão sofrendo muito. Eu não estou conseguindo me controlar. Quem diria que a gente iria buscar juros fora, cara? Eu queria muito falar isso. Eu estava aqui enlouquecida para poder falar como é que ele poderia dizer que a gente vai fazer um trade de juros fora, né? Como é que pode algo assim? Para buscar 5,5, né? Para buscar 5,5. O que deixa a coisa mais doida assim é que é para tentar ganhar com a queda abaixo de 5,5, né? É outro mundo mesmo, né? Bernardo, além de Rússia, o que vocês estão vendo também de tradezinho de juros possíveis a serem feitos? Talvez alguns de moeda que vocês estão observando.
É um outro mundo. Como vocês falaram, realmente, para a gente que no Brasil chegou a ter taxas de juros de 40% nos anos 90, até mais, em crises passadas nos anos 90, até 2002, quando o dólar subia tanto quanto o dólar subiu agora, a primeira coisa que acontecia era o Banco Central subir juros, realmente é inédito. Em 2008 já foi um pouquinho diferente. No início de 2008, quando o dólar também subiu muito, o mercado chegou a colocar altas de juros aqui no Brasil. Mas logo depois, logo em seguida, com as economias sofrendo muito, a gente viu as taxas de juros aqui no Brasil também recuando muito. Só que na época a gente tinha juros de 2 dígitos, né? E hoje em dia a gente está falando de juros de 3%, 2,25%. É um mundo muito diferente. Só que acho que a primeira... Por que na Rússia, né, 5,5% é tão alto? Não parece tão alto também, mas o que acontece? A gente está falando de uma crise que é muito severa, pessoal. Se a gente pegar a nossa projeção de PIB aqui de Brasil, a gente entende que o PIB do Brasil vai cair talvez até mais do que 7% em 2020, e colocar a recuperação de 2021, mesmo assim, o nível no final de 2021 não atinge o nível do início de 2020. Então, o nosso hiato vai continuar muito negativo. A pressão do lado do crescimento a gente não consegue ver na inflação. Então, isso é uma coisa muito distinta de outras crises. A gente tem tido alguns anedóticos, né? Por exemplo, escolas dando descontos, né? Nas matrículas escolares, nas mensalidades, porque a situação está muito diferente para todo mundo. E se de fato, durante boa parte do ano letivo, as aulas forem feitas online, em computador, você tem tanto custo assim? Isso é uma dúvida. Se a gente pegar os preços nas últimas décadas, não só no Brasil como no restante do mundo, principalmente nos Estados Unidos, os principais itens que sobem de preço são de 2 setores, saúde e educação. Se a educação for reformulada, por exemplo, aulas forem gravadas, etc., é possível que a educação, a gente esteja passando por uma mudança estrutural daqui para frente. Será que será necessário tanta gente? Você vai precisar daquele diploma em papel daqui para frente? Estou falando de 5, 10, 15 anos à frente. Então, são mudanças estruturais que vieram para ficar. Agora, sem dúvida nenhuma, essa taxa de juros muito baixa do mundo inteiro, ela vai estimular investimentos em outros setores, em bolsa, em moeda. A gente está fazendo bastante investimento em bolsa, tá, pessoal? A gente tem bastante interesse, principalmente em plays relativos, em posições relativas. O que são posições relativas? São posições em que, por exemplo, você pode estar comprado num papel e vendido em outro. Uma posição que a gente gosta muito lá na Gap, tem toda uma equipe, tá, pessoal? Um fundo nunca é uma pessoa só. Eu estou aqui falando pela Gap, mas a gente tem toda a equipe. Tem o Oscar, tem o Renato, que tem mais de 30 anos de experiência, bastante cabelo branco. Tem o Bernardo, o Guilherme Mota, da nossa equipe de bolsa, a nossa economista-chefe, a Ana, o João, o Pedro, o Daniel, que é responsável pela gestão internacional. Então, tem toda uma equipe que a gente faz bastante pesquisa. Mas na área de bolsa, por exemplo, uma posição que a gente tem gostado muito nas últimas semanas é Vale. A gente tem continuado a ficar comprado em Vale nas últimas semanas. Acho que é uma posição relativamente consensual, mas é uma posição consensual porque faz sentido. O preço do minério de ferro nessa crise praticamente não caiu nada. Vale quase não mexeu, né? O preço do minério de ferro até hoje teve uma alta significativa, mas ele se manteve muito, muito forte comparado a outras commodities, né? O petróleo caiu muito, outras commodities caíram muito de preço, cobre, enquanto que o minério ele teve uma resiliência muito positiva. E isso naturalmente beneficia a empresa. A alta do dólar também aqui contra o real ajuda também muito a Vale. E aí o que acontece é que a Vale acabou ficando muito para trás em relação aos pares dela internacional. O principal, ela tem 2 grandes concorrentes, internacionalmente falando, que é a Rio Tinto e a BHP, e uma posição que a gente tem feito nas últimas semanas é comprado em Vale, na ação da Vale, e vendido na Rio Tinto. Então, dessa forma, a gente evita, digamos assim, movimentos direcionais no mercado, o que a gente chama de beta, né? Com essa posição comprada na Vale e vendida um pouco na Rio Tinto. A gente tem procurado fazer alguns desses investimentos, mas na área de bolsa a gente tem feito investimentos, um stock picking, uma coisa muito mais selecionada. Por exemplo, o setor elétrico é um setor que a gente está olhando com bastante carinho, porque como a nossa taxa de juros está muito baixa, se a gente pegar a taxa interna de retorno real, né, a tira implícita,
aí desses papéis ainda estão em níveis muito elevados. É um setor que você consegue ter um bom grau de confiança no fluxo de caixa futuro. O risco é você ter algum tipo de canetada, como aconteceu, enfim, 2 governos passados. Mas, por enquanto, você não tem nenhum tipo de sinal nesse sentido. Então, é um setor que você é mais defensivo e você consegue se aproveitar também desse diferencial de juros baixos, né? Então, a gente está olhando com carinho aí algumas coisas, sim. Agora, a taxa de juros, ela, apesar de ainda muito baixa, ainda gera oportunidades, tá? No mundo inteiro. Além do caso da Rússia, que a gente está apostando em mais quedas de juros, outro caso que a gente tem feito é no México. O México ainda está com uma taxa de juros de 5,5%. Acabou de cortar na semana passada, de 6% para 5,5%. E, pessoal, Gabriela, Everson, isso era uma coisa inimaginável alguns anos atrás. O México, durante muitos e muitos anos, ficou com a taxa de juros abaixo do Brasil. E agora a gente está com uma taxa de juros aquém do México. E a outra coisa que acho que é importante a gente mencionar nesse mercado de juros é que, apesar de ser uma coisa um pouquinho mais avançada, é possível sempre você operar a curva de juros, a inclinação da curva. Então, isso gera algumas oportunidades. Tá? Aqui no Brasil, o que está sendo precificado na curva é realmente uma taxa próxima a 2,25%. Né? Esse patamar, porque o Banco Central basicamente está comunicando isso. Né? Só que depois dessa queda de juros, principalmente em 2021, 2022, 2023, o mercado ele começa a apressar muitas e muitas altas de juros. Então, você tem um play, você pode ter posições aí para tentar se aproveitar um pouco disso. Será que a nossa taxa de juros normal é 6, é 5, é 7? Não sei responder para vocês. Eu ia perguntar isso. O que você acha, né? Então, não tem uma oportunidade nessa curva de juros futura aí? Tem prêmio? Essa é uma boa pergunta. O que a gente tem feito lá na Gap ao longo de 2020, nesses últimos 2 meses, principalmente, que foram meses que a gente se aproveitou muito dessa taxa de juros, principalmente ali em meados de março, foi ficar na parte bem curta da curva. Tá. Por que a parte bem curta da curva? A parte bem curta da curva, ela tem o Banco Central por trás para chancelar o que está precificado. Né? A parte longa da curva, ela tem um prêmio embutido, ela tem uma razão para ter esse prêmio embutido, que eu diria que a principal razão é o nosso fiscal. O nosso fiscal ele se deteriorou bastante, não só nessa crise como antes. A gente fez a reforma da Previdência, que ela era fundamental, ela era obrigatória para que a gente... Ela era inequívoca, chegou um momento, principalmente em 2019, que ela tinha que ocorrer, caso contrário, nossa dívida PIB ia continuar subindo bastante, em trajetória insustentável, ela era necessária. Só que como veio a crise, com todo o pacote de ajuda que tem sido feito, os R$600 que são absolutamente necessários, a gente vive num país muito pobre, que infelizmente as pessoas saem do dia a dia para ganhar o pão de cada dia, as pessoas não têm poupança, né? A gente precisa lembrar que a renda per capita do país é muito, muito baixa, tá? Familiar, muito, muito baixa, muito próxima de salário mínimo. Então, é um país muito pobre, essa ajuda ela era necessária, só que essa ajuda tem um custo fiscal. A nossa dívida PIB no Brasil vai superar 90% do PIB. 90% do PIB, pessoal, é o nível mais alto entre todos os países emergentes que a gente acompanha, principais. Tá? É muito mais alto que o México, é mais alto que a Turquia, é mais alto que o Chile, é mais alto que a Rússia, é mais alto que a África do Sul. Então, comparativamente a outros países emergentes, a nossa dívida se tornou muito alta. Então, é por isso que a nossa taxa longa tem esse prêmio tão elevado e existe esse prêmio de risco. Então, no nosso entendimento da Gap, a gente entende esse prêmio de risco. E, no momento, a gente tem preferido ficar de fora. O que a gente fez foram posições curtas, apostando nessa queda na taxa de juros bem curta. O que aconteceu? Semanas atrás, o Banco Central ele cortou os juros, mas o mercado, na época, ele estava esperando um corte de 0,50 na taxa, de 3,75 para 3,25. A gente entendia que havia espaço para que essa taxa fosse para 3%. E por que isso? Porque a nossa projeção de inflação é muito baixa para esse ano. A gente vive num país em que temos um regime de metas de inflação e a meta de inflação de 2020 é 4%, sendo que a banda inferior
desse regime de bandas, é 2,5% para 2020. Só que a nossa projeção da GAP, da nossa economista-chefe, de toda a nossa equipe de Brasil, ela é 1,2%. Então, muito baixa a nossa projeção de inflação para esse ano. Então, é isso que está permitindo essa queda na taxa de juros tão intensa como a gente tem visto. Aí vocês provavelmente vão perguntar, Gabriela, Everson, poxa, mas em 2021, o que vai acontecer com a inflação? Será que a gente vai conseguir manter essa taxa de juros tão baixa durante um bom tempo? Isso é uma pergunta genuína e a resposta sincera que eu posso dar para vocês é não sei. Por quê? Eu acho que a gente vai testar uma taxa de juros baixa. Essa taxa de juros ela é importante para estimular a atividade, para estimular o crescimento. E caso a gente veja um retorno da inflação, o Banco Central vai voltar a subir um pouco os juros. Mas nesse momento em que a nossa expectativa é que o PIB recue 7%, que a inflação seja tão baixa como 1,2%, a gente entende que é fundamental essa queda de juros para pelo menos amortecer um pouco. E vamos lembrar, pessoal, a gente está passando uma crise que é um pouco distinta de outras crises. Você baratear o financiamento, infelizmente, não vai resolver o problema do pequeno e médio empreendedor no nosso país. A padaria, nosso restaurante, enfim, pequenas e médias empresas que estão sofrendo muito nessa crise, o que elas efetivamente precisariam nesse momento seria fluxo de caixa, seria consumo, né? Receita. E só cair os juros não é suficiente. Se a gente tivesse espaço, seria importante fazer um fiscal maior. Só que, de novo, a gente vive num país em que a nossa dívida já é muito elevada e não tem tanto espaço para isso. Tá? Então, resumindo, é isso. A taxa de juros ela cai em 2020 bastante, porque o cenário de atividade e inflação permite. Depois, provavelmente, nos próximos anos, a gente vai ter uma volta da taxa de juros um pouquinho, mas a gente vai testando. Acho que o Banco Central ele vai testando e vai vendo. O importante é que a gente está conseguindo reverter aquele cenário que a gente era líder de taxa de juros no mundo inteiro. Isso vai abrir a porta para outras oportunidades, para investimentos em bolsa, a depender do setor, investimentos fora do país. Eu acho que uma diversificação, você ter determinados recursos em dólar. Eu particularmente gosto também um pouquinho de ouro. Acho que com essa expansão do balanço dos bancos centrais que está ocorrendo, você ter uma parcela da riqueza em ouro também é uma coisa que faz sentido, tá? Bernardo, então, deixa eu interromper, desculpa, até para o seu gancho de falar de ouro, enfim, de alguns ativos, para voltar da blindagem também, né? A gente percebeu uma alta expressiva, como você mencionou no comecinho da live, e ainda é momento de você estar comprando ouro, tá colocando dólar na carteira. Muitos clientes nos perguntam, né? E a gente tem sempre aquela máxima, e aí, o seguro do carro a gente faz, quando ele sai, é roubado, bate o carro. Que momento? Você ainda acha que tem uma elasticidade nesse sentido? Está muito puxado? Como é que a gente consegue estar fomentando proteção de carteira nesse sentido, se houver ainda um repique para cima? Claro. Olha, Gabi, eu acho que diversificação ela é sempre fundamental. Acho que diversificação faz sentido em qualquer momento do tempo, mesmo depois de quedas relevantes, significativas. Agora, sendo objetivo, o dólar já subiu bastante. A gente estava num patamar de dólar de R$4 e agora, enfim, hoje caiu, né? Hoje foi um dia melhor para os ativos de risco, mas a gente chegou a bater 5,90. Né? Nesse patamar de 5,90, nas nossas contas, a conta corrente, que já era bastante negativa, ela já fica zerada. A conta corrente envolve principalmente a balança comercial. Então, os principais produtos que a gente exporta, como soja, minério de ferro, carne e petróleo, o Brasil se tornou um grande exportador de petróleo nos últimos anos, eles acabam sendo muito beneficiados. Isso acaba entrando muitos dólares no país. Então, no nosso entendimento, nesse patamar de dólar, não é trivial comprar dólar. Ao mesmo tempo, a gente não consegue ver, nesse momento, uma volta do dólar muito grande, digamos, para abaixo de 5, porque a gente tem uma taxa de juros muito aquém, muito abaixo do que a gente vinha ocorrendo. Então, provavelmente, a gente vai continuar com o dólar tão elevado. Agora, a gente entende que essa trajetória de alta do dólar vai ser mais difícil daqui para frente, ela continuar nessa trajetória tão forte que vinha ocorrendo. Agora, a diversificação é sempre importante, tá? Acho que não faz sentido a gente ter todos os ovos sempre na mesma cesta, né?
Isso é sempre bem importante. Não ter tudo só em bolsa, não ter tudo só em dólar. Acho que você tem que ter uma parcela em bolsa, uma parcela em multimercado, talvez uma parcela em fundo imobiliário, uma parcela em crédito privado. Acho que isso que é bacana, né, da diversificação, porque aí, em momentos em que determinados investimentos vão piores, você consegue diminuir os que foram bem e aumentar os que foram mal, né? Acho que isso que é legal da diversificação, tá? Agora, o dólar, de novo, acho que não é mais tão trivial comprar nesses patamares de preço, não. E, de novo, olhando o balanço de pagamentos, nesse momento, a nossa balança comercial ela vai ter uma melhora significativa, com certeza, porque a gente já está exportando uma quantidade recorde de soja, agora nessas primeiras semanas de maio já. Abril é um mês muito bom da nossa balança comercial, foi muito bom, mas maio soja está surpreendendo ainda mais. Enfim, então isso beneficia a entrada de dólares no país e automaticamente dá uma equilibrada. Tá? Acho que o Banco Central ele tem intervido, mas ele tem intervido de uma forma a suavizar o movimento. O Banco Central já vendeu mais de 30 bilhões de dólares, se a gente pegar tanto a intervenção no spot quanto no swap nesse ano. Não é uma intervenção tão pequena, é uma intervenção razoável comparado a outros países, mas acho que foi uma intervenção para suavizar o movimento, com o objetivo de que o câmbio encontre um novo equilíbrio daí para frente. Tá? Mas acho que é isso, a diversificação é importante. Agora, no dólar, sendo sincero, nesse momento, acho que não é o momento também de fazer grandes investimentos nele. O que a gente tem feito é tentar se beneficiar desse dólar, gostando bastante de exportadoras dentro da Bolsa. De novo, a Vale é uma empresa que é bastante beneficiada. Outras empresas exportadoras também foram e tiveram uma recuperação bastante significativa já nas últimas semanas. Se a gente pegar o caso da JBS, da Marfrig, enfim, a Marfrig já voltou tudo da queda, né? Agora não é mais tão simples, mas no caso da Vale, mesmo com a retomada, a gente continua entendendo que tem valor o papel. É uma empresa exportadora, com um excelente valuation, com uma performance que ficou aquém dos pares. Claro, tem uma razão pela qual a Vale foi prejudicada nos últimos anos, que é, infelizmente, as tragédias de Brumadinho e Mariana, mas se algum tipo de acordo conseguir ser feito com o Ministério Público, principalmente o Ministério Público de Minas Gerais, acho que você conseguiria tirar uma incerteza muito grande em cima do papel. Um acordo em que a Vale pague bilhões e bilhões de reparações, tá? Mas, de novo, acho que seria uma nuvem cinzenta que paira sobre a empresa. O ideal seria que isso finalmente acontecesse. Tá? A gente tem procurado se beneficiar do dólar, principalmente em bolsa, em empresas exportadoras. Tá, Gabi? Bernardo, a questão do investimento em infraestrutura, né, que estava muito latente, né? A gente tem realmente muito a ser feito, né? E a taxa de juros caindo, né? A atratividade para investir em atividade de risco melhora, e o investidor estrangeiro se sentir seguro, né? Ele vai realmente contribuir com esse investimento, porque a gente tem bastante potencial aí, né? Tem bastante espaço, infelizmente, né? Quer dizer que a gente tem pouca coisa resolvida. Como que você se aproveitaria disso, assim? Você vê alguma maneira da casa se aproveitar disso e trazer isso para o cotista? Olha, Everson, antes da crise a gente estava passando por um momento que a gente tinha feito a reforma da Previdência e outras reformas eram importantíssimas, como a reforma tributária e administrativa. Elas precisam acontecer o mais rápido possível. E a gente tinha acabado de ter aqueles leilões da sessão onerosa, né? Em que não teve tanto, até foi uma pequena decepção para o mercado, a baixa participação de estrangeiros. Mas, sem dúvida, Everson, acho que isso é uma coisa fundamental, que o país volte a procurar atrair recursos de estrangeiros. E com essa alta do dólar, o estrangeiro fica mais interessante esse tipo de investimento. Então, acho que a forma de aproveitar isso seria em alguns papéis específicos, né? Dentro de bolsa, voltados aí para logística, etc., que é a forma melhor de tentar se aproveitar disso. Tá? Se forem recursos com um montante significativo, provavelmente o real teria uma apreciação, o dólar teria uma queda também. Mas nesse momento, agora, em maio de 2020, parece que ainda é uma coisa um pouquinho distante, né? Com a crise
grandes investimentos, não só no Brasil, como outros países emergentes, acho que eles com certeza deram uma pausa, infelizmente. Tá? Mas aí é uma questão de fazer conta, né? De você ver, achar se dezenas e dezenas de bilhões de dólares, etc., fazem sentido para meses específicos e sim, em determinados momentos esse tipo de fluxo acaba influenciando na cotação da moeda e isso pode ser uma boa oportunidade. Mas, infelizmente, provavelmente a gente vai ter aí um bom período aí de uma bela pausa aí. Tá? Não pode surpreender, assim, ó, aquela coisa de dar um tempo na crise, atenua e de repente você tem um dia como foi o dia de hoje, assim, né? Hoje foi em bolsa, mas eu falo de coisas que realmente podem fazer um movimento que surpreende pelo preço que os ativos no Brasil estão aparentando para quem está de fora, né? Essa é a realidade, né? E você não acha que esse movimento poderia surpreender e o dólar realmente cair um pouquinho mais rápido do que a gente imagina? É que teria que ser investimento direto, né? Porque para juros é que não é. A taxa de juros, a não é. vantagem, digamos, comparativa que a gente possuía contra outros países, a gente perdeu, né? Porque hoje em dia... É uma desvantagem. A gente deixou de ser a Disneylândia financeira dos juros. Sim, sem dúvida. Tem países que têm taxa de juros abaixo do Brasil? Tem. O Peru, o Chile. O Peru tem taxa de juros em 0,25 e o Chile em 0,5. Mas se nós efetivamente formos para 2,25, é uma taxa que praticamente não faz grande diferença. E para o risco que o investidor estrangeiro ganha para esse tipo de operação, 2% não vale o risco. Quando é uma diferença grande, é que ele costuma fazer esse tipo de operação. Mas nesse montante não vale a pena. Agora, em relação ao Brasil ter ficado barato, isso é verdade. Muita gente gosta de olhar a bolsa em dólar, né? Principalmente o EWZ. O EWZ é o ETF na bolsa americana, né? Da bolsa brasileira em dólares, e que ele está muito baixo, ele praticamente não teve nenhuma recuperação, diferente das bolsas americanas que apresentaram uma boa alta, né? Agora, eu acho que o Brasil ele ficou um pouco mais barato, sim, sem dúvida, mas outros emergentes também ficaram mais baratos. Não foi só a moeda brasileira que apresentou uma depreciação. O dólar ele subiu contra o real, ele subiu contra o peso mexicano, ele subiu contra o peso chileno, ele subiu contra o rand da África do Sul, contra o rublo da Rússia. No caso brasileiro foi mais. Sim, basicamente o Brasil é a pior moeda do ano, só perderia para o caso do peso argentino, mas enfim, a Argentina acho que não conta tanto. Então, sim, a alta do dólar contra o real foi mais significativa, mas eu só acho que é importante a gente lembrar que outros países emergentes também ficaram mais baratos nessa crise, não foi só o Brasil. Não quero jogar água no chope, mas acho que é importante lembrar disso. E outra coisa que eu acho que, infelizmente, eu preciso mencionar é que nos últimos anos os países emergentes não têm tido um bom crescimento. Vamos lembrar, o Brasil passou por uma recessão em 2015 e 2016 aguda, cujo PIB caiu mais de 3% em cada um desses anos. E aí, em 2017, 2018 e 2019, nós tivemos um crescimento próximo de 1%. 2020, finalmente, a gente ia deslanchar com um crescimento próximo a 2,5%. Não aconteceu. Durante todos esses anos, os Estados Unidos conseguiu crescer 2,5%. Os Estados Unidos têm uma estabilidade institucional muito mais forte do que o Brasil, muito mais forte que outros países. Eu mencionei o caso do Brasil, mas outros países emergentes também apresentaram dificuldades de crescimento nesses últimos 5 anos. Foi o caso da Rússia, foi o caso do México, foi o caso da África do Sul, o caso do Chile. Mesmo a Índia e a China, que crescem em patamares mais elevados, a China e a Índia vinham desacelerando nesses últimos anos. A Índia viu uma desaceleração muito intensa em 2019 e o lockdown que está ocorrendo na Índia agora, na crise agora do vírus, está sendo bem intenso. A recessão na Índia vai ser muito aguda, vai ser, eu diria que a pior da história da Índia agora em 2020. Então, os países emergentes, eles perderam um pouco aquela vantagem de crescimento. Vai ser importante que a gente volte a crescer. E como é que faz isso para voltar a crescer? Só tem uma forma, reformas. Reformas, voltar a fazer reforma tributária, reforma administrativa, para que a gente volte a ficar interessante. É uma coisa que, enfim, a gente precisa mencionar também é que a gente está tendo algum ruído político nas últimas semanas e meses aqui no país, né?
Querendo ou não, a gente teve a saída de 2 ministros da Saúde, um ministro da Justiça. Lá na Gap a gente tem investimentos em outros países, México, Chile, Peru, Rússia, África do Sul. A gente acompanha alguns outros países e, sinceramente, você não teve essa saída de ministros tão importantes no auge da crise. Eu não estou querendo entrar no debate político, mas é apenas uma constatação. Esse ruído político, no mínimo, não ajuda. O ideal seria que você tivesse uma coesão. Nos Estados Unidos, por exemplo, é claro que tem um debate muito grande entre republicanos, que é o partido do presidente Trump, e democratas, que estão na oposição. Mas, assim que a crise começou, o que aconteceu? Os republicanos e democratas sentaram à mesa, botaram as diferenças de lado para passar um pacote de estímulo fiscal. E esse pacote de estímulo fiscal nos Estados Unidos está sendo de mais de 3 trilhões de dólares. É um montante muito significativo, né? Então, os países desenvolvidos, eles também, nessa crise, eles têm essa vantagem de ter mais espaço fiscal que países emergentes, né? Isso, infelizmente, está sendo uma coisa prejudicial para os países emergentes. E acho que não é por acaso que a gente vê muita gente comprando empresas de ações americanas, principalmente empresas do setor de tecnologia. Só para lembrar, a bolsa, o Nasdaq, sobe no ano, né? Enquanto que a nossa bolsa tem uma queda significativa. A bolsa eletrônica, o Nasdaq, ele tem uma alta já no ano, né? Ele já recuperou boa parte das quedas. O S&P 500, que é a principal bolsa americana, com as mais de 500 maiores empresas americanas, também teve uma recuperação muito forte em abril. Caiu menos em março do que a bolsa brasileira e subiu mais em abril. Em maio, enfim, está tendo uma boa performance também. Então, esse dinheiro do mundo, ele está procurando, nesse ambiente de taxa de juros de zero no mundo inteiro, muito baixa, essas empresas do setor de tecnologia, né? A Amazon, o Google, o Facebook, a Microsoft estão conseguindo manter o ritmo de crescimento que outras empresas, algumas até de países emergentes, não estão conseguindo. Esse dinheiro está buscando esse tipo de investimento, infelizmente. Mas tomara que, assim que a crise passe, a gente volte para o campo das reformas e consiga, sim, Everson, atrair investimentos estrangeiros para que o investimento estrangeiro direto venha. E aí, sim, tomara que surpreenda. Mas eu confesso para você que, nesse momento, eu acho que seria necessário uma estabilidade institucional melhor do país, menos ruídos políticos, uma maior congruência entre executivo, legislativo, mesmo judiciário, todo mundo jogando no mesmo time, botando as diferenças de lado para o bem do país. Perfeito, obrigado. Bom, de onde que vocês extraíram aí os melhores retornos, ou qual foram as estratégias mais assertivas da casa no último ano, por exemplo? Eu estava complementando o Everson, eu estava dando uma olhada que quase a gente não sofreu, né? Os fundos da Gap. Então, seria muito legal. Fez até um... Né? Desculpa aí. Até falou, bom, desculpa deixa... aí. Mas acho que é fantástico quando a gente tem a oportunidade de falar, pô, e aí? Tá todo mundo numa direção ali afundando aquela areia movediça e o negócio tenta sair, vai piorando e vocês conseguiram ter performances bem, eu diria, consistentes, né? Então, especialmente aí do absoluto, do multiportfólio, se você puder comentar, seria muito legal. Claro. Bom, o nosso fundo principal, que é o absoluto, né? Ele, em 12 meses, está rendendo aí, com a cota de hoje, vai para praticamente 15% em 12 meses, para 14,5% até sexta. E o bacana, como vocês mencionaram, é que a gente conseguiu, na crise, ter uma performance legal. Em março, por exemplo, a gente subiu 0,65%. Só para lembrar, março, a Bolsa Brasileira caiu 30%, que é o 29,9%, 30%. Fica tranquilo, ninguém esqueceu, cara. Dói pra caramba ainda. Março foi um mês muito difícil. Eu até brinco que abril a gente subiu 4,27%. Mas muito bom. A gente ficou... Eu costumo brincar que a gente ficou mais orgulhoso da alta de março do que de abril. Porque março foi um mês muito desafiador. A volatilidade atingiu níveis que a gente não viu
que a gente basicamente viu em 1929, 1932 na Bolsa Americana. Foi muito... De uma velocidade, né, Bernardo? Acho que essa todo mundo viu esses gráficos, né, da velocidade em que se atingiu esse patamar de queda, né? Ela foi muito rápida, foi muito abrupta, né? A gente realmente estava olhando para o de ontem quando caía hoje. Era uma loucura, né? E a gente até brinca também. A gente tem um sistema de risco na empresa proprietário e a gente dá muita importância ao gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é fundamental. A Gap, de novo, é uma empresa que existe desde 1996. Eu acho que ela existe há tanto tempo porque ela é muito preocupada com drawdowns. Em não ter uma perda permanente para o cliente. Lógico, a gente está sempre tentando rentabilizar o dinheiro dos clientes, mas a gente entende que está falando da poupança de muitas pessoas que economizaram a vida inteira. Então, boa parte das nossas economias está nos fundos também. Então, é fundamental a gente ter essa preservação de capital. A gente está sempre muito preocupado. Então, a gente está sempre pensando no pior cenário. Claro, tomara que o melhor aconteça, mas quando a gente faz posições, a gente faz algumas contas, alguns cenários de estresse que a gente chama nesse tipo de posicionamento. Então, o sistema de risco nosso, que é proprietário, ele ajuda muito na gestão. De novo, tem um entrosamento muito grande entre a área de gestão, a área de pesquisa e a área de risco na Gap. Todo mundo senta muito perto, tem uma congruência muito grande, todo mundo sabe das posições de todo mundo, nem sempre todo mundo concorda, mas é isso mesmo, tem que ter um debate para não ter o group thinking, né, de todo mundo estar do mesmo lado, a gente está sempre por um lado, por outro, mas e se a gente estiver errado? Porque no mercado você precisa ter agilidade, você precisa ser humilde também de reconhecer em determinados momentos quando não está correto. E ali em março, o mais importante foi esse gerenciamento de risco. A gente encurtou o horizonte de investimento, porque alguns dias aconteceram coisas que não aconteciam em semanas, em meses, em anos, tá? Ali em março, de novo, com a volatilidade em patamares que a gente não viu nem em 2008 em alguns momentos, tá? Então, a gente teve que encurtar o horizonte de investimento e a gente teve que fazer um gerenciamento de risco muito, muito rápido, muito adequado. Trabalhamos muito também, a gente está num setor em que, ainda bem, com essa crise a gente está trabalhando mais, a gente teve muitas reuniões durante o final de semana, tá? Muitas reuniões durante o domingo, os mercados, nem todo mundo sabe disso, mas a Bolsa Americana, o futuro, ele abre no domingo à noite. Então, por exemplo, hoje foi um dia muito positivo para os ativos de risco, mas ontem de noite você já tinha uma boa ideia de que hoje seria um dia positivo, porque o futuro da Bolsa Americana já estava subindo bastante. Tá? E a nossa principal aposta, que deu maior rentabilidade nesses últimos meses, esse último ano também, para ser sincero, foi nas taxas de juros. Nessa tese de que essa crise seria desinflacionária, que ela não causaria um aumento de preços, nem em países emergentes. Porque teve um momento ali no início de março em que o dólar subiu contra várias moedas emergentes, não só contra o real, em que o mercado se questionou. Poxa, será que os bancos centrais, o Banxico do México, vai conseguir cair os juros? Será que ele não vai ter que subir os juros para segurar a moeda? E diferente de outras crises de emergentes, principalmente dos anos 90, início dos anos 2000, a gente teve algumas, tá? 94, 97, 99, 2002, essas são as principais. Quando o dólar subia, a nossa inflação subia muito. Só que isso não aconteceu agora, não só no Brasil, como em outros países emergentes. Acho que os emergentes fizeram um trabalho bacana nessas últimas décadas de não ter muita dívida em dólar, isso ajuda bastante. A gente não tem dívida em dólar, então, nos anos 90, quando o dólar subia, a nossa dívida automaticamente subia. Isso não acontece mais. A gente também tem muitas reservas. Hoje a gente tem mais de 300 bilhões de dólares em reserva, aproximadamente 300, se você tirar os swaps, as intervenções do Banco Central. Esse montante, ele suaviza. Quando o dólar sobe, essas reservas automaticamente em reais, elas se elevam também. Então, isso dá algum conforto também, né? Então, os bancos centrais emergentes, os policy makers, os ministérios das economias desses países fizeram um bom trabalho nesses últimos anos para que essas crises não mais ocasionassem, né, esse aumento de inflação. E também, de novo, a destruição de atividade nessa crise vai ser muito, muito, muito intensa. Uma dúvida que a gente tinha ali em março
que, para falar a verdade, a gente ainda tem, é na capacidade de resposta hospitalar de determinados países emergentes. Por exemplo, infelizmente, a gente vive num país muito pobre. A Índia, o Brasil, eles têm favelas, eles têm uma demografia, uma concentração de pessoas em determinados pontos muito elevada, muito acima de outros países desenvolvidos. Então, a gente tinha um medo de que acabasse ocorrendo um contágio maior nesses países. Ainda bem que ainda não aconteceu nada muito gritante. Tomara que a gente esteja passando pelos piores momentos dessa crise aqui no Brasil. Mas isso era uma preocupação que a gente tinha também, nessa resposta hospitalar. De novo, os países desenvolvidos, eles conseguem, em momentos de crise, fazer hospitais de campanha de forma rápida. A China conseguiu fazer hospitais muito rápido, mas a China é um país emergente que tem uma capacidade além do Brasil, do México, de outros países. Tá? Então, o nosso principal ganho foi nesse mercado de juros, por achar que as taxas de juros iriam recuar bastante nesses últimos meses, como tem ocorrido. E a gente acha que tem muita oportunidade daqui para frente, tá, pessoal? Eu lembro que no final de 2019, quando a taxa de juros no Brasil já estava muito baixa, estava ali em 5%, 6%, todo mundo já se questionava, poxa, o que vocês vão fazer na Gap? A taxa de juros no Brasil acabou, 5%, 6%. E a gente está aí vendo a taxa de juros indo para 2%. Então, às vezes parece que não vai ter oportunidade, mas elas sempre existem. De novo, a parte longa da curva aqui, no ano 23 ou no 24, elas precificam uma taxa de juros muito mais elevada do que a gente está vendo. Será que isso vai ocorrer ou não? Se a gente fizer reformas depois que a crise acabar, se a gente conseguir aumentar a nossa produtividade, eu tenho certeza que parte desse prêmio vai diminuir, essas taxas também vão recuar, essas taxas longas. Só que a gente precisa fazer o dever de casa. E isso eu não consigo garantir para vocês nesse momento. Tomara que a gente faça, mas é uma dúvida que a gente tem, se a gente vai conseguir fazer o dever de casa fiscal. Porque gastar dinheiro fiscal, Congresso, é super fácil. É super tranquilo você aprovar qualquer medida de gasto. Mas é muito mais difícil parlamentares aprovarem medidas para economia fiscal. Aí é um debate muito mais intenso. Só que você não acha que, por exemplo, essa aproximação do Bolsonaro do Centrão pode facilitar isso? Sei que não é o tema, mas... Claro, não. Olha, sem dúvida que aquela declaração de que eles estão namorando, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente da República, Bolsonaro, se ocorrer uma aproximação entre executivo e legislativo, ela pode ser interessante, mas a gente tem que ver o que está em contrapartida, etc., né? Mas, sem dúvida, um diálogo um pouco melhor, ele sempre é importante. Vamos lembrar, os parlamentares foram eleitos também. A população brasileira votou no Congresso e eles foram eleitos. Então, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. Claro, a gente sempre tem que tentar melhorar, etc. Mas a gente vive num presidencialismo de coalizão. A gente tem muitos partidos. Acho que outra reforma fundamental é que a gente diminua o número dos partidos o mais rápido possível, para que não... Essas dezenas de partidos são muito difíceis, tem muitos interesses por trás, isso dificulta muito. O ideal seria que esse número fosse reduzido para, até abaixo de 10 partidos, talvez no máximo 5 partidos fosse o ideal. Vamos lembrar, nos Estados Unidos a gente tem 2 grandes partidos, basicamente. Em outros países, na Inglaterra, que é um parlamentarismo, também a gente tem 4, 5 partidos. Então, a gente tem muito partido, isso torna o diálogo muito difícil. Se ocorrer uma aproximação entre executivo e legislativo que seja boa para o país, boa no sentido de mais reformas, aí sim seria legal, seria bacana. É isso que precisa acontecer. Reforma tributária, reforma administrativa, reformas que procurem incentivar o crescimento, com que a gente saia desse buraco o mais rápido possível, que a gente possa, o mais rápido possível, reduzir a taxa de desemprego, vai se levar bastante, etc. Mas não cair na tentação de apenas gastar mais e mais e mais dinheiro. Esse é um debate que a gente vai precisar ter em 2021.
Gastar dinheiro é fácil, mas parte dessas medidas, infelizmente, vão precisar voltarem, porque a gente não tem tanto espaço fiscal. Como eu mencionei, nossa dívida PIB é muito elevada. Então, a gente, por um lado, é importante gastar agora, de novo, porque tem muita gente passando fome, mas assim que as coisas melhorarem, a gente vai precisar voltar para as reformas e vai precisar dar um passinho para trás aí para não para que a nossa situação fiscal não se torne muito ruim novamente. É um risco. Bernardo, deixa eu aproveitar que você falou um pouquinho de posição de bolsa, vou voltar lá atrás. Vai ter uma pergunta que veio aqui pelo WhatsApp. Até lembrar, pessoal, vocês conseguem fazer perguntas aqui via Zoom e a gente consegue estar fazendo aqui para o Bernardo, tá? Mas você falou um pouquinho de Vale, né? Bastante de Vale, de uma posição relevante. Falou um pouquinho também de proteína animal. Tem algum outro setor, alguma ação que vocês estão enxergando também com carinho aí que pudesse nos dar uma dica, olhando aí para a Bolsa Brasileira? O setor elétrico é um setor que a gente olha com algum carinho, tá, Gabi? Você tem, por exemplo, a Equatorial, é um papel que a gente gosta bastante do setor elétrico. Tem alguns outros, mas, enfim, o setor em geral é um setor que a gente acha interessante porque você tem taxas implícitas de retorno, taxas internas de retorno, que estão se tornando bastante interessantes e você consegue projetar com algum grau de confiança os fluxos de caixa dessas empresas daqui para frente. Então, é um setor mais defensivo, mas a gente entende que pode trazer bons frutos aí no longo prazo, no médio e longo prazo. O setor de bancos é um setor que o valuation, né, que a precificação chama um pouco nossa atenção também. Não dá para dizer que é um setor caro. Acho que é um setor que teve uma queda muito forte. Basicamente todos os papéis, aqui vale Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. O Banco do Brasil negocia a 0,6 valor patrimonial, né? Chegou a negociar esse patamar, que é um patamar que historicamente é muito baixo e que historicamente quem comprou nesse nível de preço teve bons retornos no longo prazo. Então é um setor que a gente olha com algum carinho também, mas com um grau de confiança um pouquinho menor, porque o setor bancário, infelizmente, ele vem sendo muito afetado e não é de hoje, é desde 2008, na verdade. Desde 2008, principalmente os bancos americanos, depois os bancos europeus, eles vêm sofrendo muito. Então, seja via concorrência, seja essa questão de taxa de juros muito baixa, quando as taxas de juros estão muito, muito baixas e elas estão muito baixas no mundo e até onde a vista alcança, a gente entende que elas vão continuar. Quando isso ocorre, isso dificulta um pouco o setor bancário a manter o grau de rendimento, né, a taxa, o retorno para o acionista tão alto quanto ocorria no passado. É um setor que a gente olha, é possível que a gente tenha mais posições daí para frente. Varejo, por exemplo, a gente infelizmente não consegue comprar nesse nível de preço, tá? É um setor que já vinha antes da crise, principalmente no final de 2019, com valores mais elevados. A gente não estava presente, vinha subindo muito forte, teve uma queda, mas recuperou muito forte também. A gente não está muito presente no setor de varejo, a gente prefere ficar de fora. Tá? É claro que o e-commerce, nessa crise, vai ser muito beneficiado. A gente já está vendo que o e-commerce, que já vinha muito forte, por exemplo, a Magazine Luiza fez um trabalho sensacional, fantástico. O e-commerce está super bem, a gente está tendo que fazer uma mudança forçada, né? Mesmo pessoas, por exemplo, mais idosas que têm alguma dificuldade tecnológica estão tendo que usar mais aplicativos, etc., porque, enfim, a crise está forçando a gente a fazer isso, em momentos de crise isso acontece mesmo. Então, o e-commerce vai ser muito beneficiado, mas tem determinados valuations que a gente prefere ficar de fora, tá? Então, seria mais isso, assim, o setor elétrico a gente olha com carinho, algumas exportadoras, mas como eu mencionei, algumas já voltaram bastante, Vale não, mas algumas outras já subiram bastante, já retornaram, a gente está preferindo ir caso a caso. No início do ano, a nossa tese de bolsa era distinta, era uma tese muito mais macro global, de que a taxa de juros ia ficar baixa, íamos ter crescimento, e aí vamos comprar a bolsa como um todo. Mas agora a gente, infelizmente, mudou. A gente está fazendo muito mais um stock picking, uma seleção muito mais
caso a caso, micro a micro, porque essa crise afeta setores de forma distinta. É claro, o setor aéreo, quantos anos vai demorar para o setor aéreo se recuperar? Olha, 2001, a crise das Torres Gêmeas nos Estados Unidos demorou 3 anos para o nível se recuperar da demanda de determinadas empresas aéreas, né? Quanto tempo vai demorar para essas empresas recuperarem? O setor de entretenimento, o setor de viagens, mesmo que uma cura seja encontrada, mesmo que uma vacina seja encontrada, será que nós todos vamos nos sentir confortáveis de viajar para fora do país? Talvez a gente, pelo menos no início, nos próximos meses, 1, 2 anos, a gente fique um pouco receoso de ir para fora do país, seja porque está em outro país, outra língua, outro plano de saúde, etc. Enfim, então tudo isso gera alguma incerteza aí para frente, né? Então a gente está indo caso a caso, tá? Mas setor elétrico é um setor que a gente olha com bastante carinho, é mais defensivo. E, assim, a gente acha que, claro que é tentador olhar para a bolsa e falar, poxa, a gente está em 80 mil pontos, estava em 120, então está barato, porque caiu muito, né? Acho que não é tão simples quanto isso, tá, gente? Acho que o petróleo, por exemplo, ele recuou bastante. É possível que o petróleo retome os patamares que vigoravam antes da crise, mas se ele permanecer em patamares aquém do que vigoravam, o valuation da Petrobras ele tem que ser inferior. Não é por acaso que a ação da Petrobras caiu quando caiu. Então, você aumentou muito a incerteza, você tem dúvidas, né? É claro que determinados papéis, principalmente do setor aéreo, tiveram quedas aí que tem uma perda permanente. Setor de viagens tem perda permanente. Setor de entretenimento tem uma perda permanente. O setor bancário, que é um setor que tem muito peso na Bolsa Brasileira, de novo, é um setor que vem tendo um que a gente chama de de-rating, né? É uma piora na precificação global, não só no Brasil. Então, tem uma perda permanente na Bolsa. A gente acha que aquele patamar de 120 mil pontos hoje não é mais a mesma coisa, é abaixo do que a gente vem vendo. Tá? Você falou do setor elétrico, você falou da Equatorial, né? Tem mais alguma que vocês gostem bastante? E o que você acha de Light? Já que vocês olham bastante com carinho o setor elétrico, eu vou fazer a pergunta direto de um papel. Eu não sou o maior especialista, tá? Então, tá aqui bom. é possível que eu fale alguma besteira, tá, Everson? Aqui a gente tem toda a equipe, o Guilherme Mota, o Bernardo. O caso da Light, a gente está aqui no Rio, né? A Gap fica no Rio, né? A Light ela tem uma inadimplência muito elevada no Rio de Janeiro e tem toda uma questão da distribuidora e da geradora de energia, né? A Light, ela, por legislação, ela acaba sendo... Se a inadimplência sobe na crise, acaba que a perda pode ser maior para ela, tá? Do que, por exemplo, para a geradora de energia. Então, tem todo esse debate. Light é um papel que a gente, pelo menos nesse momento, prefere não ter. Tá? Então, é mais Equatorial, tem um pouquinho de Taesa, mas... Isso. Principalmente... Aproveitar para perguntar, porque essa surgiu de um dos nossos clientes, né? O que você acha aí de Taesa? Essa veio do cliente mesmo, tá? Taesa a gente tem um pouquinho, sim, também, mas é principalmente Equatorial, sendo bem sincero com vocês. Principalmente Equatorial que, enfim, já vem tendo, né? Agora, tem questões aí de M&A também, né? Enfim, aí realmente não é tanto minha praia, sendo bem sincero com vocês, tá? A questão da Eneva, não sei dizer em que toada estamos nesse quesito aí, tá? Que também está influenciando o setor. Mas, de novo, a gente gosta do setor pela questão de você conseguir projetar uma taxa interna de retorno elevada, com grau de confiabilidade alto. A Petrobras, por exemplo, ela depende muito do preço do petróleo. A Petrobras teve um trabalho magnífico de operacional nos últimos anos, que já vem do Pedro Parente, na verdade, né? A gente precisa dar os louros a quem merece. Acho que o trabalho que começou ele com o Pedro Parente fantástico, e a gente está vendo esses frutos agora. Mas depende muito do preço do petróleo. E eu seria ingênuo se eu falasse para vocês que eu tenho uma previsão forte sobre o preço do petróleo. Eu não sei. Eu acompanho mais o preço do petróleo. A gente não tem previsão do preço do petróleo. No caso do minério de ferro, a gente está acompanhando. Só que o minério de ferro teve
praticamente não caiu nada, pelo contrário, até ficou estável. E mesmo se caísse, a gente entende que a Vale aguentava algum desaforo no valuation. Tá? É por isso que a gente acha interessante. Mas, de novo, às vezes a gente faz posições dentro do setor. Por exemplo, é comum a gente ter posições em Itaú contra Itaúsa, né? Enfim, às vezes numa ponta, às vezes em outra. Então, a gente faz alguns plays relativos, algumas posições que, em momentos, estão comprados em um, vendidos em outro, assim por diante. Tá. Questão da estratégia, me fala assim, o que hoje vocês estão comprados, assim, o que realmente vocês têm uma posição net, que vocês acreditam de risco, de bolsa, por exemplo, ou de coisa que realmente vocês acreditam que vai ajudar a performar o fundo, e que vocês estejam net mesmo. Os papéis. Alguns papéis. Tem um setor que eu comentei pouco que a gente tem, tá? Que é o setor de locação de automóveis. Localiza principalmente, Unidas. É um setor doméstico que também vai ser muito influenciado, claro, pela crise. A gente sabe disso, não tem a menor dúvida. Mas é um setor que vinha crescendo muito antes da crise, né? Só para lembrar, pessoal, boa parte das vendas de veículos que estavam ocorrendo no Brasil em 2019 ocorriam para essas locadoras, porque muita gente estava trabalhando, né, no Uber, enfim, em outras empresas, né, Uber, Cabify, enfim, assim por diante. Então, muitas dessas vendas aconteciam para essas empresas. É um setor que o valuation antes da crise estava muito elevado e que naturalmente sofreu e que a gente também, em quedas, tem aproveitado para fazer determinadas compras daqui para frente. Porque por mais que a gente entenda que a economia vai sofrer muito, a gente entende que, por exemplo, a gente precisa ter um distanciamento social, correto? Nesses próximos meses. Será que nós todos vamos usar tanto transporte público quanto usávamos? É possível que a gente use mais aplicativos de carona, de Uber, etc. Então, você pode até fazer um caso em que tenha alguma que seja um pouco beneficiado essas empresas, né? E, de novo, são empresas que têm uma posição sólida do ponto de vista de balanço, no nosso entender, e que estavam preparadas aí para passar pela crise. Então, com a retomada ocorrendo, a gente prefere esse é um setor doméstico que a gente gosta também. Agora, a gente está bastante flexível, tá? E tem posições externas bastante relevantes. De novo, a gente não é obrigado a ter posições só no Brasil. Claro, a gente acaba, por morar no Brasil, a gente tem esse viés de querer ter posições maiores no Brasil, etc. Mas a gente pode ter outras posições. Por exemplo, em boa parte de março, a gente ficou comprado na Bolsa Americana. A gente preferiu estar na Bolsa Americana do que na Bolsa Brasileira. A Bolsa Americana acabou recuperando muito mais do que a Bolsa Brasileira e hoje em dia a gente não tem. Mas se vocês me perguntarem, poxa, Bernard, se tiver uma queda na Bolsa Brasileira de 15%, uma queda na Bolsa Americana de 15%, qual vocês vão comprar? E a minha resposta é muito provavelmente a Bolsa Americana. Não vai ser a Bolsa Brasileira, por incrível que pareça. Por mais que a Bolsa Brasileira tenha recuado mais. Por quê? Porque a Bolsa Brasileira, a Bolsa Brasileira tem um pouco essa dificuldade ainda, um pouco dessa questão do ruído político, dessa questão macro, que ainda deixa a gente um pouquinho com a pulga atrás da orelha, tá? A gente não está 100% confortável ainda. Claro, país emergente é isso, mas você tem que ficar de olho, tem que ficar atento. As taxas de juros nos Estados Unidos estão em entre 0 e 0,25, então estão muito baixas. Você tem um estímulo fiscal muito forte na economia americana. Ontem a gente teve, por exemplo, uma entrevista do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que ele mais uma vez deixou bem claro que ele pode fazer muito mais ações, que ele pode tomar mais medidas, ou seja, que o estoque ainda não acabou de medida, então acho que isso é fundamental, tá? Para caso ocorra uma queda nos ativos de risco, você ter algum tipo de defesa. Tá? Então, outros investimentos fora do Brasil interessam a gente. Eu falei desse caso da Rússia, por exemplo, alguns outros emergentes a gente também olha com algum carinho. Tá?
Mas bolsa, a gente tem alguma exposição net comprada, basicamente nesses papéis que eu comentei, mas não é uma posição muito elevada, sendo bem sincero com vocês, tá? Nesse momento. Bernardo, a gente vai conduzindo aqui para chegar ao fim, né? Só que tem duas perguntas que entraram e elas têm a ver com uma dos setores que você citou, que é o de locadoras, né? Então, eu vou fazer as duas aqui para você, né? Um dos nossos clientes questiona a questão do impacto do aluguel direto pelas montadoras no Brasil, né? Que é uma coisa que está sendo bastante debatida aí, tendo em vista que, de fato, as montadoras ficam na mão das empresas de aluguel, né? Então, vendendo a maior parte, foi o que você falou. E o outro cliente falou sobre a gestão desse estoque que está voltando para as locadoras, né? E que saiu aí matérias, claro, de locadora tendo que alugar R$10 e tal. Mas a gente sabe que está voltando realmente um estoque. E eu complementaria com o seguinte, né? A gente sabe que grande parte do resultado das locadoras vem da revenda do carro. Então, a pergunta é, esse resultado não será muito prejudicado? Sendo bem sincero com vocês, semana passada saiu o resultado da Localiza, né? E a gente ficou positivamente surpreso em abril com a venda de veículos usados. Foi uma coisa que que nossos analistas, o Bernardo e o Guilherme Mota, comentaram, tá? Lógico, foi ruim, o nível foi ruim, mas, gente, a gente precisa lembrar que abril certamente vai ser o pior mês dessa crise no Brasil e no mundo, em termos de atividade, etc. Então, a ideia é que, olhando para frente, ocorra uma retomada. Está tendo uma devolução? Está tendo uma devolução. É claro que o preço do aluguel caiu bastante. Mas, de novo, olhando para frente, à medida que a economia se recupere no segundo semestre, é um setor que a gente entende que pode ter uma recuperação, sim, apesar desses problemas citados, sem dúvida. Mas acho que o preço está aí exatamente por causa desses problemas citados. E aí, fazendo a conta, etc., nesse momento a gente entende que tem algum valor, sim, mesmo assim. E o desafio das montadoras alugando diretamente o veículo? Esse também é um debate que vem já há algum tempo, né? Ele tinha muito ano passado, né? Poxa, por que a Toyota não aluga direto, né? A Honda. E assim, o que nos parece é que não estava tão simples assim, que a Localiza, a Movida, a Unidas, elas já têm alguma expertise no setor, elas já têm algum conhecimento do setor, alguma flexibilidade, não é tão simples assim uma coisa do dia para a noite. É um risco, sem dúvida é um risco, mas a gente entende que não é tão simples assim quanto do dia para a noite elas entrarem nesse mercado. Tem algumas coisas envolvidas, algumas localizações estratégicas, por exemplo, ainda ocorrem muitos aluguéis perto de aeroporto, então como é que você faz o terreno, etc. Você tem que ter expertise. A gente entende que não é tão simples assim. Lógico, é um risco, mas ele já existia antes da crise. A gente acha que nesse momento as montadoras não faz sentido elas tentarem entrar mais ainda agora, depois da crise, tentar surfar aí um pouco isso aí. Para 2021, 2022 pode ser, mas nesse momento a gente não consegue ver. Maravilha. Bernardo, a gente vai caminhar agora para o fim. Queria agradecer pela tua disponibilidade. A gente fica muito feliz quando consegue ter tanto conteúdo aqui para compartilhar, falar um pouquinho da estratégia também da Gap e parabenizar aí pela gestão. Realmente, abril de 2020 acho que vai para a história realmente, como março também, especialmente. Porque abril foi realmente, eu brinco que março realmente foi o pior mês, porque a gente ficou totalmente cego, né? E conseguir ter resultados positivos no mês de março é realmente fantástico. Aí demonstra realmente a qualidade do timaço que a gente tem. Agradeço aí teu tempo e também aí de todos os nossos clientes que estão aqui conosco até agora. Alguma coisinha, Everson, que você quer colocar também? Antes de passar Mais uma vez, também agradecer, Bernardo, pela disponibilidade aí e agradecer mais os nossos clientes, né, que nos privilegiam aí com o conhecimento que a gente tenta dispersar, né, e trazer um pouquinho de cada um para a gente tentar acertar um pouco mais, né, buscar o melhor aí para esse período que é extremamente desafiador. Obrigado a todos.
Obrigado a todo mundo pelo tempo. Queria desejar saúde para todo mundo, Gabriela, Everson, para todo mundo que está ouvindo a gente, para todas as famílias, que acho que também nesse momento é importantíssimo, saúde para todo mundo, né? E o bate-papo foi ótimo, fico à disposição de vocês para lives futuras, para, enfim, tirar mais dúvidas, etc. A gente pode entrar mais em detalhes e, como a Gabriela falou, é sempre um trabalho em equipe. Lá na Gap a gente ficou bastante orgulhoso que março foi um mês positivo, abril foi um mês melhor para a gente subiu mais em abril, subiu mais de 4% em abril, mas março ter sido positivo foi um mês que deixou a gente com bastante orgulho, porque foi muito, muito, muito desafiador. Eu já trabalhava no mercado em 2008 na crise e, lógico, a crise de 2008 foi pior, mas a velocidade que as coisas aconteceram em março, nem em 2008 aconteceu. Então, a gente teve que fazer um trabalho em equipe muito importante da gestão, da pesquisa, do gerenciamento de risco, da gestão de risco. Na Gap, a gente é muito, muito preocupado com o gerenciamento de risco, com a preservação de capital. De novo, a gente está lidando com a poupança de muitas e muitas pessoas, então isso é fundamental. A gente se sente com mais responsabilidade ainda por estar gerindo o dinheiro de vários clientes e acho que, sempre lembrando que diversificação, pessoal, acho que mais uma vez se pagou nessa crise. Eu costumo dizer que é o último almoço grátis de finanças, é a diversificação. Então, acho que faz todo sentido ter uma parte da poupança em multimercado, uma parte em bolsa. Enfim, tem vários e vários fundos, tá, pessoal? A gente tem no Brasil vários gestores excelentes, mas acho que a diversificação mais uma vez se pagou. E, enfim, desejar saúde a todos, a todas as famílias e boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço, Tchau. gente. Até a próxima.